Sobre meus ombros pesa a responsabilidade de falar sobre um assunto difícil, polêmico, não é, nesta manhã. Um assunto acerca do qual eu creio muitas vezes nós somos meio desajeitados para lidar com ele, nós que somos cristãos, às vezes respondemos com muito asco a essa questão e não conseguimos lidar com muita sabedoria com este assunto. Minha oração é para que Deus nos habilite hoje pela manhã, enquanto nós ouvimos, a lidar com mais sabedoria com essa questão que nos desafia, que é a ideologia de gênero. Felipe vai me ajudar ali na passagem dos slides, ok? Então, eventualmente, se eu tiver que parar aqui um pouquinho o discurso para dar um sinal para ele, não fique achando aqui que eu estou com algum tique nervoso, ok? Eu estou apenas dando o sinal para que Felipe passe ali os slides. Mas eu pedi a ele para que o fizesse da forma mais natural possível e a gente caminha aqui. Se houver algum problema, a gente para no meio do caminho, tá bom? Pois bem, irmãos, nos últimos anos, nós temos visto a popularização de diversas ideias contrárias à fé cristã na nossa sociedade. Às vezes alguns cristãos ficam espantados com isso. Eu acho que nós não deveríamos nos espantar. A Bíblia nos diz que isso aconteceria nos últimos dias, que as pessoas ouviriam aquilo que elas gostariam de ouvir. O que eu penso que seja talvez espantoso na nossa cultura acerca dessa questão é a facilidade com que isso está acontecendo num país de matriz cristã. O Brasil se orgulha de ser um país de matriz cristã, mesmo assim ideias contrárias à fé cristã se popularizam com muita naturalidade no nosso país. E o que é ainda mais espantoso é o fato de que muitos cristãos, alguns evangélicos, se simpatizam com algumas ideologias ou ideias que são contrárias à fé cristã. De fato, isso para mim é algo espantoso. A popularização delas não é tão espantosa assim. Mas quando determinados cristãos aderem a essas ideologias, se simpatizam com elas, então é algo de se espantar. Uma dessas ideologias ou dessas ideias é a ideologia de gênero, a respeito da qual nós vamos falar um pouco nesta manhã. Quero adiantar a vocês que o assunto é um assunto bastante complexo, que tem nuances bem diferentes, então eu já quero de início definir com clareza quais são os meus objetivos com a palestra nesta manhã. Então, quero começar deixando claro qual é o meu objetivo e qual é o percurso que nós vamos fazer à medida que nós caminhamos aqui. Quero começar dizendo o que eu não vou fazer, tá bom? O que eu não pretendo fazer. Eu não pretendo oferecer a vocês nessa manhã uma abordagem psicológica sobre a questão da disforia de gênero. Esse é o termo técnico que as pessoas usam para se referir ao desconforto que uma pessoa sente em relação ao seu sexo biológico. Então, se você veio aqui nessa manhã tentando ou desejando entender por que alguém sofre com disforia de gênero, como é que alguém que sofre com disforia de gênero deve lidar com essa questão, eu já quero deixar claro que esse não é o meu objetivo. Você não vai sair daqui com informações sobre por que alguém lida com disforia de gênero, como alguém que lida com disforia de gênero deve lidar com isso. Essa é uma abordagem psicológica, é uma abordagem importante, mas não é o meu objetivo nesta manhã. Também não é o meu objetivo nessa manhã discutir a maneira como a igreja deve lidar com pessoas que têm disforia de gênero. Essa também é uma questão importante. Como eu disse a vocês, eu acho que a igreja muitas vezes lida mal com pessoas que têm ou sofrem com disforia de gênero. Muitas vezes, eu não sei se estamos preparados para lidar com pessoas que lidam com este problema, mas não é esse o meu objetivo hoje também, ok? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é lidar com a ideologia de gênero, ou seja, com um conjunto de ideias, porque há muita diferença entre pessoas que lidam com disforia de gênero e pessoas que defendem a ideologia de gênero. Nem sempre esses grupos se encontram. Às vezes você encontra pessoas que sofrem com disforia de gênero, mas nem por isso defendem a ideologia de gênero. E você tem o contrário também.
pessoas que não têm nenhum problema com disforia de gênero, mas que defendem a ideologia de gênero. O meu ponto é lidar com a ideologia, com o conjunto de ensinos, de crenças, de ensinamentos que embasa essa defesa. E o meu objetivo é fazer uma única sugestão a vocês nessa manhã. Qual é? A sugestão de que a facilidade e a rapidez com que ideologias como essa são assimiladas pela nossa sociedade, ganhando algumas vezes até a simpatia e concordância de muitos cristãos, está relacionada à educação que nós temos ou à educação que muitos de nós tivemos. Ficou claro o que eu pretendo fazer? Mostrar a vocês que a razão pela qual nós assimilamos com muita facilidade essas ideias, mesmo alguns que são cristãos, está relacionada à educação que nós recebemos. O caminho que eu pretendo seguir é esse que está aí projetado. Nossa palestra tem 3 momentos diferentes. Eu quero começar definindo ideologia de gênero. Você precisa entender qual é a defesa básica dessa ideologia. Então, nós vamos começar com uma definição. Depois eu pretendo fazer uma avaliação da ideologia de gênero. Quero mostrar a vocês como é que nós deveríamos olhar para essa ideologia, considerando basicamente 2 coisas. Eu quero considerar, primeiro, alguns dos problemas de natureza teórica e prática que essa ideologia possui. Então, quero apresentar por meio de uma reflexão interna, dentro da própria ideologia, mostrando como é que ela tem problemas teóricos e práticos, e depois quero mostrar, talvez esse seja o núcleo mais central da minha palestra, quais são os pressupostos que fundamentam a ideologia de gênero, mostrando a vocês como é que eles são contrários à revelação de Deus na Escritura. Em outras palavras, eu quero mostrar como a cosmovisão por trás da ideologia de gênero se choca com a cosmovisão cristã, de modo que, na minha opinião, é uma inconsistência alguém ser cristão e defender a ideologia de gênero ao mesmo tempo. Não há como ser cristão e defender essa ideologia, porque a visão de mundo, a cosmovisão cristã e a cosmovisão da ideologia de gênero são cosmovisões absolutamente contrárias. E por último, eu quero mostrar a vocês essa sugestão final. Como é que a educação teria a ver com essa questão da aceitação, assimilação da ideologia de gênero por parte das pessoas. Então, crendo que está claro qual é o nosso caminho, vamos começar por meio aí da definição da ideologia de gênero. Irmãos, um bom ponto de partida para nós entendermos o que é a ideologia de gênero é considerar as 2 palavras principais que formam essa expressão. Então, a expressão é formada por 2 palavras. A primeira delas é a palavra ideologia. Então, é preciso ter claro isso. Nós estamos lidando com uma ideologia. O que é uma ideologia? Bem, essa é uma palavra complexa que se tornou popular no contexto do pensamento marxiano, ou a partir do pensamento marxiano ou marxista, e, a grosso modo, a palavra ideologia pode significar um conjunto instrumental de ideias. Então, isso é uma ideologia. Instrumental por quê? Porque ela serve, ou esse conjunto de ideias serve como um instrumento para mudança cultural. Então, ideologias geralmente servem a projetos políticos. São um conjunto de ideias, ou é um conjunto de ideias, que, se absorvido por uma determinada sociedade, causa uma mudança cultural significativa naquela sociedade. Ao contrário do que as pessoas costumam pensar, ideologias são baseadas em axiomas. O que são axiomas? São crenças que não podem ser cientificamente provadas, mas que são assumidas como objeto de fé. É muito importante isso. A relação entre ciência e ideologia, ela é inversa. A maioria das pessoas, principalmente dos defensores da ideologia de gênero, costumam dizer que a ideologia de gênero tem embasamento científico. Na verdade, a relação é inversa. Na verdade, a ciência frequentemente serve a projetos ideológicos. Ou seja, pesquisas científicas são feitas
com o objetivo de comprovar determinadas ideologias. E o exemplo mais claro disso que eu estou dizendo, para não ficar apenas na minha palavra, é aquilo que tem acontecido já em vários países da Europa. Frequentemente, por exemplo, na Hungria, nós temos aí um exemplo claro de como é que a ideologia de gênero está sendo reconhecida desta maneira pelos países da Europa que têm tirado todo o seu apoio econômico a pesquisas em ideologia de gênero exatamente com esse argumento. Uma dessas reportagens que vocês têm aí, feita pela revista France Press, traz uma palavra de um deputado ligado ao primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, dizendo o seguinte, abre aspas, não há por que os estudos de gênero estarem nas universidades. Essa é a palavra do deputado. É uma ideologia e não ciência. Ou seja, é um conjunto de crenças, é um conjunto de princípios assumido por meio de fé. E não há por que a universidade investir nisso, diz o primeiro-ministro. Vejam, é uma decisão polêmica, é uma decisão que pode eventualmente ser discutida, mas a afirmação aqui está correta. Tratamos de uma ideologia. Então, essa é a primeira coisa que precisa estar claro. Ideologia é um conjunto de ideias que é assumido como pressupostos de fé. Agora, a pergunta é, qual é a defesa da ideologia de gênero? Qual é a grande convicção desta ideologia com a qual nós estamos lidando? Aí, nós precisamos ir para a segunda palavra, que é a palavra gênero. Vamos entender bem como é que as pesquisas sobre sexualidade entendem essa palavra. Por que isso é importante? Porque, geralmente, no senso comum, nós usamos a palavra gênero e a palavra sexo como se elas fossem palavras sinônimas. Então, a gente usa sexo e gênero, no senso comum, para se referir geralmente à mesma coisa. Mas, nos estudos de sexualidade, a palavra sexo e a palavra gênero, elas se referem a coisas diferentes. E você precisa entender isso se você quiser entender a ideologia de gênero. Sexo é uma palavra que se refere a quê? Basicamente, à dimensão biológica. Quando os estudos de sexualidade usam a palavra sexo, eles estão se referindo a alguma coisa que se define geneticamente, por meio de nossa estrutura cromossômica e por meio de nossa condição reprodutiva. Sexo tem a ver com aquilo que nós somos por natureza. É alguma coisa dada, é alguma coisa não construída. Existem apenas dois sexos, isso dizem quase todos os estudos de sexualidade. São eles masculino e feminino. Então, quando você lê estudos de sexualidade, sexo se refere, em geral, à dimensão biológica. E a palavra gênero? A palavra gênero se refere, geralmente, à dimensão psicológica e à dimensão social. Não tem a ver tanto com a maneira como um indivíduo nasce, mas tem a ver como o indivíduo se vê e tem a ver com aquilo que a sociedade na qual esse indivíduo vive espera que ele viva. Então veja, os estudos de sexualidade fazem uma diferença entre sexo e gênero. Sexo tem a ver com a biologia. Gênero tem a ver com a psicologia e com a sociologia. Não tem a ver como um indivíduo nasce biologicamente, gênero, mas tem a ver como um indivíduo se vê, como ele olha para si, e como é que a sociedade espera que ele viva. Veja, nós cristãos precisamos nos posicionar a respeito dessa distinção. E eu creio que é possível perceber alguma distinção entre essas duas coisas numa perspectiva cristã. Há um sentido no qual essas coisas são de fato assimiladas por alguém à medida que ele vive. Deixa eu mostrar isso para vocês. Daqui a pouco eu vou combater a distinção radical. Mas primeiro é preciso entender que há um sentido no qual essas coisas são assimiladas. Por exemplo, existem papéis
papéis ou experiências psíquicas que são assimiladas à medida que alguém cresce. Quando nós nascemos, por exemplo, nós não temos consciência de quem nós somos em termos de gênero. É à medida que a gente cresce que nós começamos a adquirir essa consciência. Eu sou um homem ou eu sou uma mulher. Se sou homem, não sou uma mulher. Se sou uma mulher, não sou um homem. Então, psicologicamente, há um sentido no qual a gente toma consciência de quem somos à medida que a gente se desenvolve. Da mesma forma, é possível falar em papéis sociais diferentes, em culturas diferentes e à medida em que o tempo passa. Por exemplo, aqueles que nasceram há algum tempo atrás, talvez aí há 50 ou 60 anos atrás, talvez tenha muito claramente em mente a verdade de que ser homem e ser mulher no ano 2019 não é exatamente a mesma coisa do que era ser homem e ser mulher em 1950 ou em 1940. Por quê? Porque em algum nível existem expectativas diferentes da sociedade em relação aos sexos, ou a homem e a mulher, que mudam de acordo com o tempo. Agora preste atenção, depois que você entendeu isso, agora você pode entender qual é a questão central da ideologia de gênero. Historicamente, o entendimento sempre foi o de que deveria haver uma relação necessária e harmônica entre sexo e gênero. Ou seja, o entendimento histórico sempre foi o de que o sexo de uma pessoa, que é a sua dimensão biológica, a maneira como ele nasce, deve exercer uma determinação natural sobre o seu gênero, ou seja, sobre a maneira como ele se vê e sobre a maneira como ele se comporta na sociedade na qual ele está. Logo, historicamente, se uma pessoa nasce com sexo feminino, o que é esperado dela? O que é esperado é que ela se veja como uma mulher e que ela procure agir como uma mulher. E se outra pessoa nasce com o sexo masculino, o que é esperado dessa pessoa? Que ela se veja como um homem e que ela procure agir na sua sociedade como age um homem. E se alguém experimenta um desconforto psicológico em relação ao seu sexo? E se alguém nasce com o sexo masculino, mas ele tem dificuldade de se enxergar como um homem e ele tem dificuldade de agir como um homem, ou se alguém nasce com sexo feminino, mas tem dificuldade de se ver como mulher, tem dificuldade de agir como mulher, o que historicamente se diz? Que nós teríamos um quadro psíquico disfuncional. E a solução seria adequar a dimensão psíquica à dimensão biológica. Então, historicamente, essa é a visão. Se alguém tem sexo X, então ele responde psicológica e socialmente de acordo com o sexo biológico. E se ele tem alguma dificuldade de fazer isso, onde é que está o problema? O problema está na dimensão psíquica. E a dimensão psíquica precisa ser adequada à dimensão biológica. O que a ideologia de gênero vai fazer? Ela vai promover uma inversão nesse entendimento. A ideologia de gênero vai basicamente defender que não existe qualquer relação necessária entre sexo e gênero. Na verdade, à luz da ideologia de gênero, gênero deveria ser uma construção pessoal e social completamente livre, desprovido de qualquer tipo de determinação biológica. Daí, esperar que alguém que nasce com sexo feminino se veja como uma mulher e se comporte como uma mulher, ou esperar que alguém que nasce com sexo masculino se veja como um homem e haja como homem, seria não algo natural, mas seria um ato de opressão. Na verdade, quando você está exigindo que alguém que nasce como homem viva como homem, ou que alguém que nasce como mulher viva como mulher, você está oprimindo esta pessoa, porque está estabelecendo limites para a sua definição enquanto pessoa.
Se alguém experimenta um desconforto psicológico em relação ao seu sexo, ou seja, se alguém é do sexo masculino, mas ele não se enxerga como homem, se alguém é do sexo feminino, mas não se enxerga como mulher, o que nós teríamos, na verdade, de acordo com a ideologia de gênero, é uma inadequação biológica. Então o problema não está na dimensão psicológica. O problema estaria na dimensão biológica. E qual é a solução? A solução é adequar a dimensão biológica à dimensão psicológica. Então, se você tem um corpo de homem, mas se vê como uma mulher, muda seu corpo. Se você tem um corpo de mulher, mas você se vê como homem, muda seu corpo. Porque o problema não é a sua dimensão psicológica. Ela está sempre certa. O problema é a dimensão biológica. É a maneira como você veio ao mundo que está errada, e não a maneira como você se enxerga. E, como a mentalidade histórica anterior, o discurso opressor, patriarcal, judaico, cristão, teria sido a grande responsável por não permitir que isso acontecesse antes, deve haver um esforço para extirpar da vida social essa mentalidade. Daí, o ativismo social, o ativismo político que a ideologia, os defensores da ideologia de gênero costumam ter, com o objetivo bem claro de promover mudanças que possam extirpar esta mentalidade cerceadora da liberdade das pessoas, na qual o cristianismo, inclusive, está envolvido. E é por isso que nós temos aí uma série de implicações bem práticas desse ativismo social e político. O que eu quero mostrar para vocês agora, aqui ainda no finalzinho dessa parte de definição, é que a ideologia de gênero não é alguma coisa que está apenas nos livros. Na verdade, ela está presente de maneira muito clara na vida da nossa sociedade. Por exemplo, uma das implicações bem práticas dessa mentalidade é a exigência do reconhecimento civil de uma multiplicidade de gêneros. Desde o ano de 2016, a cidade de Nova York oficializou a possibilidade dos seus habitantes se identificarem, tanto em âmbito profissional quanto em âmbito público, com 31 diferentes tipos de gênero. Então, se você vai hoje realizar ou preencher um formulário em Nova York que tem alguma coisa a ver com a vida pública, ao invés da possibilidade de se identificar como homem e mulher, você tem a possibilidade de se identificar com 31 diferentes tipos de gênero. Se você mora no Reino Unido e vai abrir uma conta no Facebook, então a coisa amplia um pouco mais. Ao invés de ter a possibilidade de dizer se é homem ou mulher, você tem a possibilidade de 71 tipos de gênero. E há um esforço por parte de defensores dessa ideologia de tornar isso algo comum em vários países ou sociedades. Além disso, nós temos constantemente propostas de alteração da mentalidade pedagógica. Então, a maneira de educar as crianças tem sido, de alguma forma, alterada por causa dessa defesa da ideologia de gênero. Por exemplo, uma das coisas que os defensores da ideologia de gênero propõem com frequência é aquilo que nós poderíamos chamar de parentalidade neutra. O que é a parentalidade neutra? É a criação eclética dos filhos. A proposta é a seguinte, que os pais não façam nenhuma distinção nos brinquedos que eles oferecem aos filhos, no tipo e nas cores das roupas as quais os seus filhos vestem, para não violentar a liberdade da criança quanto à escolha do seu gênero. Então a defesa é que agora, se você tem um filho, você não o eduque já de acordo com o seu sexo biológico. Você promova uma educação neutra para que ele então possa escolher o que ele vai ser no futuro. Talvez o primeiro caso de maior repercussão tenha sido o caso dessa criança, Sasha, uma criança inglesa que nasceu no ano de 2007 e foi criada como se fosse de gênero neutro. 5 anos depois, no ano de 2012, os pais revelaram que Sasha era um menino, embora ele tenha escolhido para sua festa de aniversário de 5 anos esta fantasia de fada para receber de
presente. Então, parentalidade neutra. Irmãos, no ano de 2017, uma criança no Canadá foi registrada sem qualquer informação de gênero. Isso já aconteceu no mundo. No lugar onde você deveria ter gênero masculino ou feminino, você tem a letra U de indeterminado na língua inglesa. Então, já existe uma criança que foi registrada no seu documento como uma criança de gênero indeterminada, com o objetivo de definir isso no futuro. Então, você tem aí, em primeiro lugar, a parentalidade neutra. E algumas pessoas sugerem e elaboram projetos de lei que impactam significativamente as escolas, que são obrigadas a ensinar ideologia de gênero, a acabar com banheiros específicos para meninos e para meninas e abolir até mesmo a distinção de uniformes, além de utilizar palavras com gênero neutro para identificar as crianças. É aí que surge o neologismo meninix, não é? Alunix, que é a substituição do O pelo A, ou do O ou do A pelo X, exatamente para lidar com uma espécie de gênero indeterminado. Essas fotos que estão aí foram tiradas aqui bem pertinho de vocês, no Colégio Dom Pedro II, quando... aqui no Maitá, bem pertinho de vocês. Aí você tem um aviso colado lá no colégio e você tem uma foto ali da tentativa de promoção de não separação de uniformes, não é? Você tem ali uma menina e um menino de saia naquela ocasião. Então, isso não é alguma coisa que está apenas no ideário das pessoas, mas é alguma coisa que já tem chegado de alguma forma na prática da nossa experiência. Além da questão do reconhecimento social e civil dos gêneros, além do impacto pedagógico, nós temos as propostas de criminalização da opinião contrária. Talvez alguns de vocês se lembram daquilo que aconteceu no projeto de lei 12206, que ficou conhecido no Brasil como Projeto Anti-Homofobia. E esse projeto, graças a Deus, foi arquivado, porque à época houve uma grande manifestação contrária, até mesmo de alguns juristas, que entenderam que a descrição dos crimes no projeto era genérica demais para incluir qualquer manifestação contrária à homofobia. Ou seja, alguns juristas conseguiram o arquivamento do projeto porque os crimes descritos lá eram tão genéricos que a minha palestra, por exemplo, apesar de todo o respeito que eu tenho denotado a essa ideologia, poderia ser criminalizada e vocês iam ter que me levar chocolate na cadeia caso alguém fizesse algum tipo de denúncia contra a palestra que eu estou oferecendo nesta manhã. Então, essas são algumas das evidências ou atitudes que são atitudes públicas dos defensores da ideologia de gênero com o objetivo de torná-la alguma coisa bem concreta na nossa experiência. Pois bem, feita essa definição, agora eu acho que você já entende qual é o ponto da ideologia de gênero, permita-me fazer uma avaliação dessa ideologia com vocês rapidamente, mostrando aqui, em primeiro lugar, as suas inconsistências. Eu quero mostrar a vocês que nós temos problemas internos, essa é uma ideologia inconsistente, e eu quero mostrar a vocês depois algumas relações com a fé cristã ou com a cosmovisão cristã. Pois bem, a ideologia de gênero tem vários problemas, e eu gostaria de apontar aqui 3 problemas que a ideologia de gênero tem. Um é de natureza mais teórica e outros 2 de natureza mais prática, tá bom? Então, 1 de natureza teórica e 2 de natureza prática. O problema teórico da ideologia de gênero é uma inconsistência que eu tenho chamado de a impossibilidade de justificar a singularidade da questão de gênero em relação a outros estados subjetivos. Ficou difícil, né? Então, deixa eu tentar explicar isso. Então, aqui está, para mim, um problema de incoerência dentro da ideologia de gênero. Ela não consegue explicar por que a questão ou o sentimento em relação ao gênero
ele é diferente do sentimento em relação a outros estados subjetivos. Imagine, para tentar ilustrar isso, que uma mulher chegue num consultório médico e diga mais ou menos o seguinte a um médico: doutor, eu tenho pensado em suicídio porque eu sinto que sou uma pessoa amputada e eu estou presa em um corpo de uma pessoa normal. Você poderia me ajudar arrancando uma das minhas pernas? Ok? Imagine que uma mulher chegasse no médico e dissesse: olha, eu tenho um sentimento, tenho um problema, doutor, estou quase pensando em me matar, porque eu sinto que eu sou uma pessoa amputada, eu tenho o sentimento de que sou uma pessoa amputada, mas eu estou preso num corpo normal. Você pode arrancar uma das minhas pernas para que então minha dimensão biológica se adeque à minha dimensão psicológica? Se isso acontecesse, essa mulher seria imediatamente diagnosticada com um transtorno psíquico, cujo nome é transtorno de identidade de integridade corporal, que no DSM, que é o Manual de Distúrbios Mentais, o grande livro da psiquiatria, é denominado de xenomelia. Esse é o nome da doença, ok? Se uma mulher dissesse isso, imediatamente o médico diria: você tem xenomelia e eu preciso mandar você para um psiquiatra. Mas pensem, se essa mesma mulher chegasse no mesmo médico e dissesse: eu estou pensando em suicídio porque eu me sinto um homem, mas eu estou preso no corpo de uma mulher. Você pode realizar uma mastectomia dupla. O médico, então, possivelmente a identificaria como transgênero e ela seria atendida. 2 órgãos de seu corpo saudável seriam tirados por causa daquele sentimento em relação a ela. A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que, quando alguém deseja tirar uma perna ou um braço saudável por causa de um sentimento de incômodo, ela é diagnosticada com um transtorno e proibido, mas quando quer tirar os seios saudáveis por causa de um sentimento de incômodo, ele pode fazer isso? Qual é a diferença entre um sentimento subjetivo e o outro sentimento subjetivo? A ideologia de gênero simplesmente não consegue explicar qual é a singularidade que existe na sensação em relação ao gênero. Não sei quantos de vocês viram recentemente o caso na Holanda do holandês Emily Ratelband, um homem que tem 69 anos, mas que entrou com um pedido na corte holandesa para alterar a sua idade. Vocês viram isso? Ele tem 69 anos, mas ele entrou com um pedido para alterar a sua idade para 49 anos. Qual é a razão? 2. Ele estava com dificuldade de encontrar emprego por causa da sua idade, e ele estava com dificuldade de encontrar companhias no Tinder, ok? As mulheres, as pretendentes a namoradas, olhavam que ele tinha 69 anos, então ele dizia: não, se eu tivesse a redução aqui para 49, eu conseguiria arrumar mais namoradas lá no Tinder. E ele pede então para essa mudança. O que a corte holandesa faz? Nega, rejeita. Afinal de contas, mudar a idade é uma questão que tem a ver com a natureza, não dá para mudar a idade. E ele então entra com um recurso, argumentando com que argumento? Ideologia de gênero. Por que vocês podem mudar o sexo biológico das pessoas, mas não podem mudar a idade das pessoas? Ambas as coisas são por natureza. O sexo e a idade. Eu exijo que a minha idade seja alterada e que a partir de agora eu seja reconhecido pela sociedade como alguém que tem 49 anos e não como alguém que tem 69 anos. Então, claramente há um problema lógico na ideologia de gênero. Não há como justificar a singularidade da sensação em relação ao gênero, em relação à sensação em relação à idade, ou a sensação em relação a qualquer outra coisa. Sensação é sensação. Ninguém pode discutir os sentimentos de outras pessoas. Elas estão verdadeiramente sentindo aquilo que sentem. Então, por que num caso pode e em outro não pode? Esse é o problema teórico. E eu creio que aqui a ideologia de gênero está em uma sinuca de bico. Entre os problemas práticos, permitam-me apresentar 2, tá bom? O primeiro desses problemas práticos é
o aumento do número de crianças e jovens com disforia de gênero nos países onde ela foi mais fortemente assimilada. Então isso é interessante. Ela é uma ideologia que vem com o argumento de que vai resolver as dificuldades psicológicas das pessoas em relação ao seu gênero. Mas o que acontece nos países onde ela é assimilada? O número de pessoas com disforia de gênero tem aumentado. Então veja o que diz as pesquisas. Na Escócia, o número de crianças com dificuldade de aceitação da sua identidade de gênero cresceu 500% entre 2013 e 2017. Ou seja, em 4 anos, 500% mais de crianças com dificuldade. E na Inglaterra, entre os anos de 2010 e 2015, 5 anos, o número de jovens com a mesma dificuldade cresceu simplesmente 1000%. Então, só para dar um número mais prático. Uma clínica na Inglaterra que atendia em 2010 97 pessoas no ano de 2010, agora passa a atender cerca de 1000 pessoas. Está claro isso? Então, uma clínica que era procurada antes da ideologia ser aceita na Inglaterra por 100 pessoas, 100 jovens com disforia de gênero, agora começa a ser procurada por 1000 jovens com disforia de gênero. Então, meu ponto é, a ideologia de gênero tem um problema prático. Ela diz que vai resolver um problema psíquico das pessoas, mas ela tem ampliado as dificuldades das pessoas com relação à sua própria identidade. E o segundo problema prático da ideologia de gênero que eu quero demonstrar a vocês nessa manhã é que ela amplifica a desigualdade entre homens e mulheres e coloca homens e mulheres em situações desiguais de competição. Isso é muito interessante. Geralmente, a ideologia de gênero se apresenta como uma ideologia que vai igualar homens e mulheres. Mas, na prática, o que a ideologia de gênero faz é colocar homens e mulheres em situação desigual. Vocês conhecem essa pessoa? Esta é Fallon Fox. Fallon Fox é a primeira lutadora de MMA transexual. Deixa eu garantir que você tenha entendido bem. Um homem que tem estrutura física de homem, que se vê como mulher e modificou o seu corpo para parecer como mulher, recebeu autorização para bater em mulheres. Você entendeu? O que acontece se eu eventualmente encostar a mão na minha esposa na minha casa? O que acontece? Vou preso, com razão, porque homem não deve encostar a mão em mulher. Lei Maria da Penha, em todo homem que encosta a mão em mulher. Então, se eu encostar a mão na minha mulher, eu vou preso. Mas presta atenção. Esse camarada recebeu autorização social para bater em mulheres publicamente, diante dos olhos de todo o mundo, que faz o quê? Aplaude. Percebem consistência? Percebem coerência? No ano de 2014, mais especificamente em setembro, Fallon Fox enfrentou uma lutadora chamada Tamika Brents. Qual foi o resultado da luta? Atenção, um nocaute em menos de 3 minutos, uma convulsão, uma fratura na região dos olhos e 7 pontos na cabeça. Depois da luta, Brent deu uma entrevista na qual ela disse basicamente o seguinte: lutei muitas vezes contra mulheres e nunca senti a força que senti em uma luta como naquela noite. Não posso responder se é porque ela nasceu um homem ou não. Oh, desgraça do politicamente correto. Como não pode dizer? É óbvio que é por isso. Porque não sou médico. Apenas médico pode dizer que homens costumam ter uma estrutura física mais forte do que mulheres. Só posso dizer, nunca me senti tão dominada em minha vida. E olha que sou uma mulher forte. Seu aperto era diferente.
Eu geralmente posso me movimentar no clinch contra outras mulheres, mas eu simplesmente não conseguia me mover no clinch com Fallon Fox. Então, qual é o segundo problema prático da ideologia de gênero? É simples, ele coloca homens e mulheres em situação desigual de competição no mundo ou na vida da sociedade. Irmãos, nós estamos lidando com um negócio terrível. Terrível. E para mostrar a vocês onde pode chegar a natureza vil da ideologia de gênero, eu quero mencionar aqui um texto que eu li recentemente, que foi publicado em 22 de outubro num perfil no Medium, perfil de uma pessoa chamada Maria Laura, até onde eu pude verificar, uma feminista radical que vive no sul do país. E eu quero mencionar a vocês um trecho do texto que se chama, preste atenção, Por que transar com animais é um ato de resistência feminina? É isso mesmo que vocês ouviram. Olha onde está chegando a defesa de questões de gênero no nosso país. E veja o que diz o texto. 2 parágrafos. A partir do momento que nós mulheres fazemos sexo com animais, estamos menosprezando todo o esforço masculino de subjugação para conosco. Estamos ridicularizando e negando a sua natureza, os seus sentimentos de inerente bestialidade atroz, e desconstruindo uma moralidade artificial moldada nos dogmas fascistas da doutrina cristã. Olha que interessante. Os homens são bestiais, diz o texto. Eles querem dominar as mulheres. Essa é a mentalidade cristã. E aí vem a proposta. Qual é a proposta para a gente vencer a bestialidade dos homens? O ataque frontal ao ego masculino e a doutrina religiosa que o lastreia é uma das principais armas do feminismo para uma sociedade igualitária e justa. E ela termina dizendo: sexo com animais, no contexto atual, não é uma atividade para fins de prazer, mas sim uma poderosa ferramenta de luta política. O que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mas o que eu gostaria de enfatizar com vocês nessa palestra é a cosmovisão da ideologia de gênero. E eu tenho 10 minutos para fazer isso, ok? Então eu preciso correr agora para enfatizar com vocês o problema central para mim, que é a questão da cosmovisão da ideologia de gênero. Por que ela é isso tão problemático que nós vimos até aqui? Porque ela está fundamentada numa cosmovisão que é antagônica à cosmovisão cristã. Se vocês já tiveram algum contato com a ideia de cosmovisão, sabem que, em geral, nós articulamos a cosmovisão como uma grande narrativa, não é? Criação, queda e redenção. Na verdade, esses são 3 grandes momentos de uma história que podem articular qualquer visão de mundo, não apenas a visão de mundo cristã. Toda visão de mundo tem uma concepção de origem, uma concepção sobre os problemas pelos quais nós passamos e uma concepção sobre a solução desses problemas. Toda história é contada assim. Você tem um momento de harmonia, um momento de desarmonia e um momento de retorno à harmonia. Criação, queda e redenção. Então, uma maneira de você verificar a visão de mundo por trás de uma determinada teoria, ideologia, etc., é perguntar quais são as concepções dessas coisas que estão por trás. O que eu quero mostrar para vocês é que a ideologia de gênero ela está fundamentada em 3 teses altamente problemáticas, considerando esses 3 momentos. Qual é a primeira tese? Bem, a primeira tese é a de que o corpo com que nascemos é um fato casual e, por isso, não pode exercer determinação sobre a nossa identidade. Veja, qual é a concepção de origem que está por trás da ideologia de gênero? Impessoalidade.
não existe nenhum ser pessoal que trouxe à existência com propósito a realidade. Tudo que existe no mundo é resultado do acaso. Inclusive, se você tem um corpo de homem ou se você tem um corpo de mulher, isso é apenas mais um dado casual na história do mundo e na sua história. Então, a ideia de origem na qual se fundamenta a ideologia de gênero é o materialismo. É a ideia de que não há nenhum Deus, nenhuma pessoa que trouxe a realidade à existência. Minha pergunta é: o que a Bíblia diz a respeito da origem das coisas e o que a Bíblia diz a respeito da origem dos nossos corpos? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que tudo o que existe, céus e terra, coisas visíveis e invisíveis, foram criadas por Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A segunda coisa que a Bíblia diz sobre a realidade, a origem da realidade, é que Deus criou todas as coisas através da sua palavra, chamando cada uma das coisas pelo seu nome. Preste atenção. Deus não criou coisas que recebem significado a posteriori. Deus criou coisas que recebem significado a priori. Gênesis 1:3 é um dos textos mais fundamentais para compreendermos a ontologia cristã. Ele é um texto simples, mas ele diz muito sobre a nossa maneira de compreender a realidade. Você lembra o que diz Gênesis 1:3? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha, pastor, por que esse texto é tão importante assim? Porque ele ensina que Deus chama as coisas pelo nome, pelo sentido, significado, antes das coisas existirem. E quando as coisas vêm à existência, elas vêm exatamente do modo como Deus as chamou. Antes de existir a luz, aliás, a luz existe, porque ela foi nominalmente chamada à existência pela palavra de Deus. Então Deus cria todas as coisas atribuindo a elas o sentido, o significado. Terceiro, Deus atribui propósito a cada uma das coisas que ele criou. Deus criou o sol para governar o dia, Deus criou a lua para governar a noite, e Deus cria homem e mulher com um objetivo muito claro, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, no sermão do culto, tá? Então, se você está aqui, permaneça daqui a pouco, eu vou falar um pouco sobre o propósito pelo qual Deus criou homem e mulher. Mas o que eu quero que você perceba é que homem e mulher, essa divisão, não é? Ela é parte do projeto que Deus estabeleceu na realidade. E em quarto lugar, Deus governa o mundo criado nos mínimos detalhes, de modo que nem mesmo coisas insignificantes como um pássaro ou um fio de cabelo da nossa cabeça escapam à sua vontade. Isso é o que a Bíblia diz. Que os fios da nossa cabeça estão contados. A minha pergunta é: será que um Deus que cria todas as coisas, traz à existência tudo com significado próprio, atribui propósito às coisas e faz isso com as coisas mínimas da nossa existência, fez com que tenhamos o corpo que temos casualmente? Então, primeiro ponto onde há um contraste entre a cosmovisão da ideologia de gênero e a cosmovisão cristã é na concepção de origem. O que diz a cosmovisão da ideologia de gênero? Não há nenhum Deus, não há nenhuma pessoa que atribui nenhum sentido às coisas que existem na realidade. O corpo que temos é obra do acaso. O que a Bíblia diz? Deus criou absolutamente todas as coisas, atribuindo propósito a todas elas nos seus mínimos detalhes. Percebe como é que é água e óleo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. A segunda tese fundamental da ideologia de gênero é que a nossa identidade de gênero deve ser determinada pelos nossos desejos. Os nossos desejos devem ser atendidos porque eles são bons. Se existe alguma coisa má no mundo, são o corpo e a sociedade que não permitem que os nossos desejos sejam satisfeitos. Percebeu que visão de mundo autocentrada?
antropocêntrica é assim, olha, os seus desejos é tudo que existe de bom no mundo. Na verdade, o que existe de mal no mundo é tudo aquilo que não permite que os seus desejos sejam satisfeitos. Então, essa é a concepção antropológica da ideologia de gênero. Pergunta, o que a Bíblia diz sobre nós? Primeiro, a Bíblia diz que nós fomos criados por Deus, seres integrais, corpo e alma, e nenhuma dessas dimensões pode ser originalmente identificada com o mal. Esse é um problema. Então, quando eu identifico o meu corpo com algo necessariamente mal, eu não estou trabalhando com uma visão de mundo cristã. Segundo, a Bíblia ensina que o mal é essencialmente espiritual. Ele é resultado da queda em pecado. Nós nos afastamos de Deus e, como consequência, nós fomos separados de Deus, de nós mesmos e dos outros. Nós fomos completamente afetados por esse afastamento no nosso corpo e nos nossos desejos. Aliás, presta atenção, Jesus diz que é de dentro de nós que nascem as coisas que são ruins. Vocês se lembram disso? Os fariseus estavam acusando os discípulos de Jesus de comerem com as mãos sujas, sem lavar. Jesus olhou para eles e falou, vocês têm uma visão muito superficial da maldade humana. A maldade humana não é uma maldade externa. É de dentro de vocês que brotam todas essas coisas. Por isso, em terceiro lugar, a Bíblia deixa muito claro que não é sábio sermos dirigidos pelos nossos sentimentos e pelos nossos desejos. Vocês se lembram o que é que diz Provérbios capítulo 3? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que a Bíblia está dizendo? Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. O que a Bíblia está dizendo é que, na atual conjuntura, como seres decaídos, não é sábio confiar nos nossos interesses, nas nossas intenções, nos nossos sentimentos, porque eles não estão adequados com aquilo que nós fomos criados para ser. Por último, a Bíblia ensina que a sociedade é um produto da nossa atividade, que carrega traços da nossa maldade, pode nos pressionar, mas jamais pode ser responsabilizada pelas nossas escolhas. Então, o que diz a ideologia de gênero? Ela diz que, na verdade, os seus sentimentos são sempre bons. Na verdade, você precisa lutar para dar vazão aos seus próprios sentimentos. Na verdade, as pessoas que falam que você não deve fazer o que você acha que deve fazer é que são pessoas más, que estão atentando contra a sua realização. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, toma cuidado com seus sentimentos. Você não é exatamente aquele ser que saiu das mãos de Deus. Você foi afetado por alguma coisa que te estragou de maneira bem feia. Então, não é sábio na atual conjuntura fazer tudo o que nós queremos fazer. Dar vazão de maneira irrefletida aos nossos sentimentos e aos nossos desejos. Qual é a terceira grande tese da ideologia de gênero? A terceira grande tese é: a nossa satisfação depende de fazer com que os nossos desejos e escolhas sejam aceitos e recebam a concordância das pessoas, mesmo que para isso alguma imposição seja necessária. Ou seja, a ideologia de gênero diz, qual deve ser o seu projeto de vida? O seu projeto de vida deve ser se impor contra aquelas pessoas que não aceitam o seu jeito de ser. Então isso você tem que fazer. Só vai ser feliz se as pessoas aceitarem o seu modo de ser. Então se imponha em relação a elas, ainda que para isso seja necessário algum tipo de violência. O que a Bíblia diz sobre a nossa realização pessoal? Primeiro, a Bíblia diz que a nossa satisfação não é alguma coisa que nós construímos. Ela é alguma coisa que nós recebemos. Satisfação é uma dádiva de Deus e não uma construção nossa. Como nós precisamos entender isso, meus irmãos? Tanta gente correndo atrás da sua felicidade como se ela fosse uma construção nossa. À luz da Bíblia, nossa felicidade é uma dádiva. É alguma coisa que Deus nos concede. Segundo, a Bíblia ensina que essa satisfação nos é oferecida por Deus na pessoa de Jesus Cristo.
Deus enviou Jesus ao mundo com um objetivo, para que através da morte e ressurreição de Jesus, nós fôssemos reaproximados de tudo aquilo que nós fomos separados por ocasião da queda. Nós fomos separados de Deus, nós fomos separados de nós mesmos e nós fomos separados dos outros. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Veio nos unir a Deus, veio nos unir a nós mesmos e veio nos unir aos outros. Então, em terceiro lugar, o que a Bíblia ensina é que quando nós somos aproximados de Deus através de Jesus, nós somos confrontados com nossas imperfeições e transformados delas, como acontecem as trevas quando são invadidas pela luz. Qual é o caminho da satisfação em relação à Bíblia? Não é o caminho da autoimposição, é o caminho da transformação. É o caminho do reconhecimento de que seus desejos não são aquilo que deveriam ser, mas que Jesus Cristo pode transformar a dimensão dos seus desejos e adequar você àquilo que Ele mesmo, como palavra criadora de Deus, trouxe à existência para ser. Então perceba, qual é a contrariedade entre ideologia de gênero e cristianismo? É uma contrariedade de cosmovisão. O que diz a ideologia de gênero? Vamos lá, Felipe? A ideologia de gênero diz, em primeiro lugar, não há sentido prévio. Portanto, se não há sentido prévio, expresse os seus desejos e se imponha diante das pessoas. Essa é a história da ideologia de gênero. Não há um sentido pré-determinado. Portanto, faça o que você sente e se imponha diante das pessoas que não querem que você faça o que você sente. Qual é a história do cristianismo? A história do cristianismo é: existe um sentido prévio, estabelecido por Deus. Cuidado com os seus desejos, porque eles foram redirecionados pelo pecado em Gênesis capítulo 3. E o que é que você precisa fazer então? Trilhar o caminho de transformação, que começa com o encontro com Jesus Cristo. Se eu tivesse mais tempo, então eu faria agora, ou mostraria a vocês a minha sugestão. Mas deixa eu só mencioná-la para encerrar a palestra dessa manhã. Como eu espero ter mostrado a vocês, ideologia de gênero e cristianismo são como água e óleo. São duas histórias diferentes sobre a vida, que não podem, em hipótese alguma, se relacionarem uma com a outra. Não é possível ser consistentemente cristão e defender a ideologia de gênero. Não é possível. Por quê? Porque existem cosmovisões distintas defendidas pela ideologia de gênero e pelo cristianismo. Então a pergunta é, por que no Brasil tem muito cristão que assume a ideologia de gênero e se simpatiza com ela? Qual é a razão? A razão é que, lamentavelmente, nós fomos educados nos princípios da mesma cosmovisão que sustenta a ideologia de gênero. Ou seja, é um problema de educação. Na verdade, falta-nos uma mente cristã, porque embora nós tenhamos vivido a vida na igreja há muito tempo, nós fomos submetidos a uma educação, e eu estou aqui me referindo à educação que você recebe na escola, que é uma educação que tem como base, visão de origem, materialismo científico. Ok? Segundo lugar, Felipe, tem como base antropologia romântica, uma visão do indivíduo que é completamente diferente da Escritura e que defendeu uma atuação social baseada no materialismo histórico. Então, nós recebemos uma educação assim. Os pressupostos são muito semelhantes e, lamentavelmente, falta-nos uma mente cristã. Se eu tivesse tempo, eu faria 3 aplicações rápidas e diria, primeiro, o que isso significa? Significa que nós precisamos de pais comprometidos com a educação dos seus filhos. Ou seja, pais que verifiquem bem o que seus filhos estão estudando na escola. Porque adiantará pouco submetê-lo a uma educação cristã durante algum tempinho na escola dominical de domingo, se ele tiver a semana toda submetido aos mesmos pressupostos que vão fundamentar essa visão de mundo. Segundo, nós precisamos de igrejas atentas. Atentas para quê? Para essas coisas que estão acontecendo no mundo. É isso aí. O tipo de coisa que os jovens estão lendo na internet são aquelas coisas lá do Medium que eu li para vocês aqui.
Esse é o mundo que nós estamos lidando com ele, e as igrejas precisam estar atentas. E a terceira coisa que nós precisamos, eu creio, são boas escolas cristãs. Ou seja, escolas que eduquem, ensinem às crianças o conteúdo enciclopédico à luz de pressupostos completamente diferentes a esses que formam a nossa mentalidade. Bem, espero que tenha sido de alguma forma útil a vocês esse tempo, e daqui a pouco nos vemos no culto público, se Deus quiser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.